tá? Então, pergunto para vocês. Na última aula foi parado ali na questão 2, certo? E eu pedi que vocês passei as respostas e pedi que vocês olhassem em casa, tentassem acompanhar ali pelas respostas, né? E entender o procedimento de cálculo para a gente esclarecer dúvidas hoje. Então, eu queria que vocês, nesse primeiro momento, vocês me orientassem como é que foi esse estudo de vocês, se vocês realmente estudaram, repassaram ali, tiveram muitas dúvidas, foi fácil, me orientem para que eu possa conduzir esse nosso encontro. Professor, até na questão 5 ali foi fácil. Ali depois da 5 que complicou, né? Que aí tem que ser tem que tirar duas reações, né? Exato, até a questão 5 é um vínculo só. Aliás, é uma rótula só. Aí depois tem que acrescentar duas, né? Depois são duas. A sexta e a oitava, né? A oitava são 3. E na A sétima oitava é 3. é uma única também. Tá. Professor, na questão 4 ali, eu fiquei com dúvida no diagrama de momento fletor. Como é que o professor achou o momento máximo ali? Tá, então vamos lá. Já lá no final. Deixa eu buscar aqui. Questão 4, como foi encontrado o diagrama de fletor? Momento máximo. Momento máximo? Que seria o momento máximo, o 31,73 e o 14,85. Então, para encontrar o momento máximo, lembrando vocês, o momento máximo, ele se encontra naquele ponto onde o diagrama de cortante cruza a linha que representa a linha neutra da viga, correto? Então, eu preciso encontrar essa distância. Vocês estão visualizando agora a resolução, né? Na tela? Está na tela. Está na tela, né? Então, vocês têm que encontrar essa distância aqui, 1,625, 1,625, né? A distância de C até esse ponto 1, que eu nomeei, porque aqui vai estar o momento máximo de 59,41. Se vocês encontrarem o momento, esse aqui é um carregamento distribuído, se vocês encontrarem aqui, nesse carregamento distribuído de 45, na metade do vão, vai dar um valor inferior a 59. Tá picando tudo, professor, não dá para entender. Tá confuso a fala, tá? Não... Vocês estão me ouvindo bem ou não? O professor começou a explicar lá em cima e depois já estava lá embaixo. Não, eu só estava explicando a dúvida do Mike, né? Que ele queria saber isso, Mike? Queria saber como que encontrava esse ponto de 59, né? Tá, o de 59 eu entendi. Agora o 31,73 e o 14,85. É aquela fórmula Q vezes L ao quadrado sobre 8. Exatamente, isso. Isso aqui é a altura, é a altura da parábola, né? Multiplica a carga distribuída, que é o 45, vezes o L ao quadrado. No caso aqui seria o 4 menos 1,6
625, né? Essa distância aqui. Ao quadrado dividido por 8. E aqui também usa a mesma fórmula. Usando a distância ali era 2, eu pensei que fosse 2 no quadrado no triângulo de cá e 2 no triângulo de lá. Aí agora a distância ali já vai fechar. Certo, deixa eu só confirmar aqui a distância, 625 ao quadrado, peso 45, dividido por 8, 14, isso. É isso aí. É a distância, exato, é a distância que até o cruzamento do cortante, tá? Até o cruzamento do cortante. Só eu tô ouvindo algumas vozes aí, mas está muito baixo. Eu não sei se estão alguém querendo falar comigo ou se estão só conversando entre si. Então, assim, qual a minha intenção hoje? A minha intenção seria fazer o fechamento desse conteúdo hoje. A gente fazer uma revisão dessa listagem, para a gente estar fechando esse conteúdo hoje, e hoje eu já vou deixar com vocês as 2 questões que eu quero que vocês resolvam como atividade avaliativa para me entregar. Tá? Então, hoje eu queria que vocês prestassem atenção, fizessem todo o questionamento que ficou pendente para a gente passar para uma próxima, um próximo conteúdo. Jordânia, como vai ficar a questão de prova, essas avaliações, essas coisas? Olha, essa questão de prova, eu não sei se vai ser presencial, eu não tenho nada, não tem nenhuma recomendação ainda da FUCAP. Até mesmo porque a situação, né, ainda está muito recente, essa nossa situação aí dessa epidemia, então a gente ainda não teve nenhum retorno da FUCAP, se vai ser trabalho, vai ser prova presencial. Então, por hora, o que eu tenho para passar para vocês é atividade avaliativa mesmo. Ô, professor, teria como você explicar, tipo, uma questão ali do início, a parte ali do E0 e do E1? Porque eu fiquei confusa nessa parte, não sei se foi só eu. Certo, pode ser, pode ser. Posso começar aqui na terceira questão, essa aqui não foi vista. Então, dá uma passada aqui para esclarecer. E quem ficou com alguma dúvida, à medida que eu for passando, pode me interromper e perguntar, tá certo? Pessoal, então, a questão 3. Olhem só. A questão 3, vocês têm essa viga com 3 vínculos, A, B e C, são um vínculo do segundo grau, 2 vínculos do primeiro grau, e eu tenho uma única carga concentrada de 50 kN aqui nesse primeiro vão AB. Tá? Então, eu sei que o primeiro passo que eu preciso fazer é determinar o meu sistema principal. Então, eu já comentei com vocês que o sistema principal, ele não é necessariamente sempre igual. Eu posso ter mais de um sistema principal, mas em alguns casos,
Em alguns casos, eu não posso ter mais um sistema principal. O sistema principal só tem um formato, como é o caso da questão 3 e também da questão 4. Tá? Por quê? Contando aqui o número de reações, aqui na questão 3. Então, eu tenho vínculo A, 1, 2 reações, 3 reações com vínculo B e 4 reações com C. Então, 4 menos 3, eu preciso atribuir uma rótula. Então, eu sei que aqui em A, eu não posso atribuir rótula, certo? Porque aqui já é uma articulação, já é uma rótula. E eu sei que em C também já é uma rótula. Então, a minha rótula necessariamente vai ter que ser colocada no ponto B, correto? Então, esse aqui é o meu sistema principal. Tá? Então, o meu sistema principal, o que que é? Ele tem o mesmo formato da viga inicial, com o carregamento inicial, 50 kN, e eu só vou fazer essa representação aqui, com essas duas setinhas indicando o momento, né? x1 igual a 1, porque aqui é uma rótula só, única, no vínculo onde eu estou rotulando. Nesse caso, o vínculo B. É o único vínculo que eu posso rotular nessa questão 3. Então, a partir desse sistema principal é que eu vou construir os estados de carregamento para traçar os gráficos de momento fletor e fazer as combinações. Então, vamos lá. O meu estado inicial ou original, o que que é? É a própria representação da viga, tá? Com o carregamento inicial, ele leva o carregamento inicial da viga, nesse caso só a carga distribuída de 50, tá? E eu coloco nessa primeira representação a rótula que foi atribuída. O momento unitário eu não considero, tá? Eu não considero o momento unitário. Então, para esse estado inicial, né, ou estado original, que é o estado onde eu considero o carregamento original, eu necessariamente vou precisar determinar as reações de apoio. A reação que está recaindo sobre A reação que recai sobre B, sobre C, mas isso considerando o meu esquema com a rótula, tá? Eu não considero a viga original, eu considero o esquema com a rótula. Então, aqui, encontrei a reação VA, deu mais 25, fiz o somatório de momento aqui em relação a B. Então, aqui, eu sei que B é uma rótula, eu sei que o somatório de momento em B vai ser 0. Então, fiz o somatório de momento em B, de A para B, encontrei a reação VA mais 25. Fiz, na sequência, somatório de momento em C, certo? Aqui, de A para C, igual a 0, tá? Então, comecei com o valor VA que eu encontrei, acabei de encontrar, mais 25, né? Que já não é mais uma incógnita, já é um valor que foi determinado. E continuei com a minha incógnita VB vezes a distância 4, isso igual a 0. Então, encontrei aqui um VB de também 25 kN. Então, vocês estão percebendo aqui que eu fiz o cálculo para o VA, para o VB, e não fiz para o VC. Por que isso? Eu poderia ter feito para o VC e encontrado o valor 0, como eu já atribuí diretamente o valor 0. Correto? Mas por que eu já atribuí o valor 0 diretamente? Porque a minha carga é de 50 kN. O apoio A está com 25, o apoio B está com 25. Então, quer dizer que o apoio A e B, eles sozinhos resistem
então suportando o meu carregamento de 50. Então, obviamente que em C eu não tenho nenhuma carga. Mas se eu fizer o somatório de momento aqui em B, da direita para a esquerda, né? Fizer aqui VC vezes a distância 4 até B, eu vou ter o valor VC igual a 0. Pessoal, voltando aqui então, estão me ouvindo? Sim, professor, agora estamos. Sim. Sim. Só um minutinho, deixa eu arrumar a configuração aqui. Certo. Tá. O professor tem uma lista para entregar até sexta, né? E o professor vai passar mais 2 atividades ainda. Isso, daí essas 2 atividades eu vou dar 2 semanas para vocês resolver. Tá? A lista vale quantos pontos? Essa lista de sexta. Essa lista de sexta é aquele meio pontinho na nota da avaliação. Tá? E essas 2 Mas a questões gente já fez uma lista também, né? Não, foi feita uma atividade na disciplina de concreto, né? Até havia corrigido já, Sim. mas não... Enfim, acabei cedendo a disciplina para Camila. Pessoal, então, retornando aqui, vocês entenderam até aqui? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Eu entendi, agora deu uma esclarecida. Certo. Então, aqui no estado original, ou estado inicial, né, o estado EO, vocês sempre vão encontrar o valor das reações. Reação A, reação B e reação C, tá? Considerando a rótula que foi atribuída, tá? E o carregamento original da viga. Vocês precisam dessas reações para conseguir, então, traçar o diagrama de fletor desse estado EO. Então, aqui, esse diagrama é bastante simples, porque eu sei que o momento em A é 0, eu tenho um apoio um vínculo do segundo grau, uma articulação, né? Então, eu saio com o momento 0. Eu chego lá no vínculo B, eu atribuí a rótula, então eu sei que o momento aqui em B também vai ser 0, momento em B, e eu sei que o momento em C, que eu também tenho uma articulação, também vai ser 0. Então eu preciso só determinar, eu nomeei aqui no ponto da carga, eu nomeei como ponto 1 e determinei o momento nesse ponto 1. Então, fazendo a reação sentido horário positivo, né? Fazendo a reação mais 25 vezes a distância A até o ponto 1, que é 2, eu tenho um momento de mais 50 quilonewtons. Então, vocês sabem que quando eu tenho uma carga concentrada, o meu gráfico é uma linha reta, o meu gráfico de fletor, né? E aqui, entre B e C, eu não tenho nenhum formato de gráfico, porque B é 0, C é 0, e eu não tenho nenhum carregamento nesse trecho. Então, fica só mesmo a linha da viga. Agora, o estado E1, ele vai ser, para todos os casos, vai ser bastante simples,
traçar o diagrama desse estado. Por quê? Eu aqui estou determinando os valores de reação A, B e C. Mas aqui, na verdade, mais para constar. Mas vocês não precisam nem mesmo desses valores aqui. Porque o formato do gráfico vai ser sempre esse formato aqui. Tá? Vai ser sempre o valor de um momento unitário, né? Sempre apontando para o lado onde aponta a seta do momento, então para cima. E para cima eu sei que o momento é negativo, então eu vou ter sempre um momento para o estado E1, E2, E3, quantos forem, né? Eu vou ter sempre um momento unitário negativo, né? E o formato do gráfico vai ser sempre esse triângulo, porque no estado E1, o único carregamento que entra é o momento unitário que eu atribuo. Qualquer outro carregamento original da viga não aparece no estado E1, no estado E2 e assim por diante. Então, esses estados, a partir do E1, eles vão ter sempre esse formato de triângulo com um máximo de momento menos 1. Aí, conforme o desenho do diagrama E0, vocês vão ter que determinar valores intermediários para E1 ou para E2. No caso, eu tive que determinar esse valor aqui, intermediário entre A e B. Tá? Aqui, exatamente no meio, determinei o valor intermediário de menos 0,5 para o momento. Por quê? Porque é a combinação que eu vou fazer lá com o E0. Então, no ponto 1, o ponto 1 está localizado a 2 metros de A, que é onde eu tenho um momento de 50 kNm. Então, por isso, eu preciso também saber, no estado E1, que é esse diagrama aqui, qual é o valor do momento a esse mesmo trecho de A, 2 metros. Então, por isso que eu determinei o menos 0,5. Tá? Então, aqui é proporcional porque é uma linha reta, né? Então, a partir desses dois estados, eu faço a combinação e encontro, né, o segundo passo, encontro os coeficientes. Então, aqui, quanto aos coeficientes, alguma dúvida nesse caso aqui? Ó, eu tenho triângulo com triângulo, aqui. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Triângulo com triângulo, positivo com negativo, né? Então, olhem só, o sinal é importante considerar. Então, eu tenho aqui menos 1/3, tá? Vezes o momento 50, vezes o momento 0,5. Aqui, ó, 50 vezes 0,5, vezes a distância 2, a distância do trecho. Tá? Depois, na nossa tabela, eu tenho a combinação de triângulo com trapézio. Então, a combinação de triângulo com trapézio, multiplicando primeiros sinais, eu vou ter mais com menos, também menos. Então, a combinação é 1/6 do momento do triângulo, que é 50, aqui, né? Vezes 2 vezes a menor altura do trapézio, que é o 0,5, aqui, mais a altura maior do trapézio, que é 1, tá? Vezes a distância do trecho, que é essa distância aqui, 2. Então, resolvendo toda essa expressão, eu chego a menos 50,0. Então, esse é o meu coeficiente 1,0. Coeficiente 1,1 também é super simples, né, para encontrar, porque eu vou estar combinando o estado 1 com ele mesmo. Então, aqui, eu vou combinar esse triângulo de A até B, então, triângulo com triângulo é 1/3. No estado 1,1, o meu sinal vai ser sempre positivo, já que eu estou combinando ele com ele mesmo, né? Então, são sinais iguais sempre. Então, vai ser 1/3.
que multiplica o momento 1 vezes o momento 1 novamente, aqui, vezes a distância do trecho, AB, que é o 4. Depois, BC, eu vou ter exatamente, né, a mesma situação, mais 1/3, vezes 1, vezes 1, vezes 4. Resolvendo, eu chego aqui no valor de mais 2,6667. Correto até aí? Sim. Então, encontrados os coeficientes, o próximo passo é escrever as equações ou a equação, que é esse caso, né? Eu tenho uma equação só, porque eu tenho apenas x1. Então, eu faço o coeficiente do meu delta 1, que é o 2,6667, multiplicando o x1, isso vai ser igual a menos o meu coeficiente 0. Então, menos com menos dá mais 50. Correto? O menos seria da fórmula e o menos do coeficiente. Então, eu tenho aqui mais 50, que eu passo esse 2 dividindo, e eu tenho aqui